Vamos falar mais um pouco sobre a Tag Livros? Hoje eu vou falar um pouquinho das minhas 3 melhores leituras e das minhas 3 piores leituras que eu tive com a Tag Inéditos. E no final ainda tem um unboxing da caixinha de setembro, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, o que já era bom fica cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Há mais ou menos um mês atrás eu fiz um vídeo sobre a Tag, sobre a Tag Livros, e ele tem tido muita visualização e eu fiquei muito feliz, então eu resolvi falar um pouquinho sobre algumas das leituras que a Tag me proporcionou. E não vou só puxar saco igual do outro livro, vou falar de uns livros que eu não gostei tanto, que eu falei, pena. Então eu vou falar de 3 livros que eu gostei muito, de 3 livros que eu não gostei tanto e de um livro que eu abandonei. Não, eu não vou falar de Evelyn Hugo, porque ele é acima de tudo, de todas as coisas, não preciso falar dele. Vamos começar com os livros que eu gostei muito de ler. O primeiro que eu vou falar é A Rede de Alice, da Kate Quinn. Esse livro ele é bem grandinho, ele tem 516 páginas. Esse livro é contado em 2 pontos de vista. Uma se passa em 1947, no final da Segunda Guerra Mundial. É a história de uma menina chamada Charlie, ela tem acho que 19 ou 17 anos, e ela tá grávida, e naquela época era um absurdo, né, porque ela não tinha namorado e etc. Ela morava nos Estados Unidos, os pais dela levaram ela pra Europa pra ela cuidar do probleminha dela. Enquanto ela tá lá, ela foge e vai procurar sobre a prima dela, Rose, que sumiu durante a Segunda Guerra Mundial, que ela foi raptada na França pelos nazistas. O segundo ponto de vista é narrado pela Eve em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. A Eve, ela é uma menina comum que ela sempre quis lutar na guerra. E ela descobriu um jeito porque ela foi recrutada pela rede de espiãs, que é a rede de Alice. É uma rede de espiãs que gerencia várias informações bem debaixo do nariz dos inimigos. E quem a Charlie encontra em 1947 é a Eve, e a Eve ajuda ela a procurar a prima dela, Rose, só que com empecilhos, porque a Eve, ela sofreu muito durante a Primeira Guerra, e depois disso ela virou alcoólatra, para ela não ter que pensar sobre os horrores que ela vivenciou durante a Primeira Guerra. Esse livro, a Rede de Alice realmente existiu, ele é baseado em fatos reais, só que a história em si é uma história de ficção. Assim, não é um livro fácil de ler, porque primeiro ele tem 516 páginas, ele é um livro longo, ele é um livro meio monótono às vezes, só que as duas personagens, a Charlie e a Eve, elas são muito diferentes e muito cativantes. Eu acho muito legal você ver como era a Eve em 1915, em 1947, tipo, como uma guerra pode acabar com uma pessoa e como as mulheres foram importantes pra guerra, pra primeira, eu acho que continuou a Rede de Alice na Segunda Guerra, eu acho. Mas ninguém fala sobre isso, né? Porque não tava na linha de frente. Eu acho que você tem que estar num pique pra ler esse livro. Não pode ser meio que do nada. Você tem que se preparar, porque ele tem umas coisas bem pesadas. Não muito, mas que não são legais de ler. Ele é muito, muito bom e eu recomendo demais esse livro. A jacket do livro tá escrita toda em francês porque é como se fosse os bilhetes que as espiãs mandavam pros recrutas, né, da Segunda Guerra, com as informações sobre os inimigos. Eu achei isso muito bonitinho, muito interessante. O segundo livro que eu gostei muito é O Nascido do Crime, do Trevor Noah. Eu amo essa capa desse livro. É a história do Trevor. O Trevor é um comediante, ele já fez vários stand-ups, e ele resolveu escrever uma biografia da vida dele. Não é bem uma biografia, mas ele conta várias histórias importantes da vida dele. Esse livro tem 332 páginas, não é um livro grande, mas também não é um livro curto, mas ele é muito rápido de ler, porque ele é dividido em fases da vida dele. Não sei se dá pra ver direito aqui, as folhas dá pra ver que tem várias partezinhas pretas. Cada partezinha dessa é um capítulo, então esses são muitos capítulos rápidos que contam desde a infância, da adolescência, da vida adulta dele na África do Sul. Nascido do crime porque ele nasceu durante o apartheid e nessa época uma pessoa negra e uma pessoa branca não podiam se relacionar e ele tem mãe negra e pai branco. Tem uma parte muito interessante do livro que ele fala que ele nunca soube mais ou menos onde ele se encaixava, porque as pessoas negras falavam que ele era branco e os brancos falavam que ele era negro, então ele meio que se tornou um camaleão, dependendo do fundo. E como você pode ver na capa, é exatamente isso, a cor dele muda de acordo com o fundo. Eu achei genial essa capa com essa fala dele. Tem uma parte no final do livro que você fica absurdamente nervoso. Você quer fechar o livro porque você não quer mais ler, que você fica assim, eu não acredito nisso, não.
Eu acho que por ser uma história real, tipo, real mesmo, é a vida dele, você fica muito mais preso com a história. Você quer continuar lendo, você quer saber o que aconteceu, as coisas que ele passou, como ele sobreviveu a tudo que ele passou. Não dá pra parar esse livro, de verdade. Esse livro eu acho ele muito importante porque a gente aprende sobre o apartheid na escola e tal, mas a gente não aprende ele a fundo, a gente não aprende realmente como foi terrível. Às vezes ele não podia andar com a própria mãe, porque como ele era mestiço, os mestiços eles eram chamados de colored. E os colored só podiam se casar com colored. Então não fazia sentido ele com a mãe negra e o pai branco, não podia, era crime. A mãe dele pedia ajuda para uma amiga colored para andar com ele na rua fingindo ser a mãe dele e ela um pouco atrás, fingindo ser a empregada da colored. Agora imagina isso, você não poder andar na rua do lado do seu filho porque você podia ser presa por causa disso. O terceiro é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brach. Esse livro tem 297 páginas, ele é bem curtinho, só que ele não é fácil de ler. Ele, assim como a Rede de Alice, é contado em dois pontos de vista. O primeiro é a Hannah, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. A Hannah é uma menina de 16 anos que ela foi raptada por soldados japoneses na ilha de Jeju, onde ela mora com a família dela. A Hannah é uma Hayano, não sei falar o nome Hayano. As Hayano são um grupo matriarcal. Elas são mergulhadoras e elas mergulham só com o ar dos pulmões, elas não têm ajuda de nenhum aparelho. Elas fazem a pesca delas e vendem. A renda da família maior vem das mulheres Hayano. Um dia tava a Hannah com as outras mulheres Hayano na praia, né, mergulhando, e a irmãzinha dela, de 9 anos, estava na areia, porque ela ainda não podia mergulhar. E a Hannah, de longe, viu que estava vindo um soldado japonês. E já tinha esse medo, não podia deixar as meninas sozinhas, porque os soldados japoneses vinham e raptavam elas. Para proteger a irmã Emi, a Hannah entrou na frente dela e foi levada. A Hannah, ela virou uma mulher de consolo. Isso era uma coisa muito popular durante a Segunda Guerra, infelizmente. Os soldados japoneses simplesmente pegavam as coreanas na rua e levavam ela para bordel e elas viravam mulheres de consolo para os soldados que iam para a guerra. E por que isso acontecia? O Japão ele estava no comando da Coreia. Não podia nem se falar coreano enquanto os japoneses estavam no poder. O segundo ponto de vista é da irmã da Hannah, a Emi, em 2011. A Emi já tem uns 73 anos. E em 2011, a Emi continua procurando a irmã dela. Todo ano ela vai nas manifestações das mulheres de consolo que tá tendo em Seul, porque as mulheres de consolo que sobreviveram querem justiça, porque o Japão nunca assumiu responsabilidade por essas atrocidades que eles faziam com as meninas. E além disso, a gente vê como a vida da Emi foi sofrida, porque ela também passou pela Guerra da Coreia, ela ficou com a família, e você vê os traumas que ela também sofreu. E esse livro, ele é muito pesado. Ele tem muitos gatilhos. Se você não pode ler coisas sobre assédio, sobre estupro, não leia esse livro. Ele é muito pesado. Eu fiquei muito tensa lendo esse livro. O início dele é muito difícil de ler. Ele é permeado de coisas pesadas e de traumas. Só que além disso, ele é permeado do amor que essas irmãs têm uma pela outra. Tudo que a Hannah fez foi pela Emi. Ela conseguia sobreviver durante o tempo dela de mulher de consolo por causa da Emi. Ela sempre pensava que a irmã dela que podia estar lá, então ela tá bem, porque não é a irmã dela que tá lá. E a Emi sempre lembrando da Hannah com uma dor muito grande, porque ela se sente culpada pela Hannah ter sido levada. Então o amor das duas também é assim, gritante no livro e é muito bonito. Quando eu terminei esse livro, eu fui pesquisar sobre... Foram mais de 200 mil mulheres coreanas, tailandesas, de muitas etnias, e que foram raptadas pelos japoneses para se tornar mulheres de consolo. Agora vamos aos livros que eu não gostei tanto assim. O primeiro é O Bom Filho. Esse livro, ele é curtinho, ele tem 285 páginas. Ele conta a história do Yoo-jin, um menino coreano. Ele começa muito bem. A premissa dele é muito boa. Ele acorda e a mãe dele sumiu. Ele vê que tem muita coisa cheia de sangue, aconteceu alguma coisa muito esquisita com a mãe dele, ele não sabe o quê. Aí é bem confuso isso, porque ele não lembra. Ele, tem um breu na cabeça dele da noite anterior, ele não sabe o que aconteceu. A única lembrança que ele tem da noite anterior é da mãe dele chamando o nome dele. Aí ele não sabe se ela tá pedindo ajuda, se ela tá clamando pela vida dela, se ela tá gritando com ele não sabe. E ele precisa desvendar o que aconteceu
e descobrir realmente sobre ele e sobre a família dele. Acho que eu não gostei muito do final e do jeito que se desenrola tudo. Porque é muito legal você ler da perspectiva de alguém que simplesmente não se lembra de nada. Porque a pessoa tá tão perdida quanto você e você vai descobrindo com ela. Só que eu achei a escrita desse livro não muito boa e a resolução do final, assim, podia ter sido melhor. O segundo é Minha Adorável Esposa, da Samantha Dowling. Tem 380 páginas. Esse livro conta a história da Millicent e do marido dela, que a gente nunca descobre o nome verdadeiro dele. Por quê? Eles são um casal normal, num subúrbio, num bairro chique. E para manter a chama do casamento acesa, mais ou menos assim, eles matam mulheres. E o trabalho dele é atrair essas mulheres em bares e ver a vida delas pra ver se alguém vai sentir a falta delas, se tá tudo bem, sabe? Matar elas, enfim. E ele sempre finge que o nome dele é Tobias e que ele é surdo, então ele conversa por elas por mensagem de celular, passando o celular pra elas no bar. Ele é meio que o stalker delas e depois a Millicent mata. Durante o livro, a gente vai entendendo por que eles começaram a fazer isso. No início do livro, ele é muito legal, você fica realmente preso, mas na metade do livro, o livro perde. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se enrolou muito ou não, mas ele se perdeu. Aconteceu muita coisa que não precisava ter acontecido no meio, ou podia ter sido explicada de uma forma mais sucinta, porque eu dei 3 estrelas e meias por causa do início e por causa do final. O final é muito legal e o início também. Mas tem, tipo, de verdade, tem umas 150 páginas aqui que você fica assim, meu Deus, por que eu tô lendo isso? Isso não precisava estar acontecendo, eu não precisava saber disso. Esse aqui, quem me acompanha no Instagram, viu o quanto eu sofri com esse livro. Eu terminei ele ontem. Que é Apenas um Olhar, do Harlan Coben. Esse livro foi meu primeiro contato com esse autor e, infelizmente, não foi um contato muito bom. A coisa que mais me incomodou. Do segundo capítulo, eu já tinha lido por 3 pontos de vista diferentes. Eu não gosto muito de ponto de vista, só quando é muito necessário. E nesse livro eu achei muito desnecessário. Porque o Harlan Coben, ele queria que a gente visse sobre o ponto de vista da Grace, que é a personagem principal, do policial, do cara que tá sequestrando, do sequestrado, e muita gente não precisava. O que acontece? A Grace, ela vai revelar umas fotos da câmera dela, e no meio dessas fotos aparece uma outra foto, que não é da câmera dela, que é uma foto antiga, e que ela vê que tem a foto do marido há uns 15 anos atrás. Ela vai perguntar pro marido, ele fica muito, tipo, como você achou isso? Meu Deus do céu. Liga pra alguém, sai de casa e desaparece. O livro é a Grace tentando achar o marido, falando com a polícia, tentando entender o que é aquela foto, quem eram aquelas pessoas. Assim, até a metade do livro você não entende absolutamente nada do que tá acontecendo. É o intuito? É. Mas eu me senti muito perdida de um nível que eu não queria continuar lendo. No final, o Harlan Coben juntou tudo, fez tudo fazer sentido? Fez. Só que não gostei tanto do jeito que ele fez isso. Uma coisa no final, eu fiquei muito puta que aconteceu. Eu quase dei 3 estrelas, mas aí uma página depois aconteceu uma coisa muito legal. Aí eu dei 3,5. Sabe aquele livro de mistério que a pessoa tá tentando desvendar e não desvenda o livro todo, aí no final ela tira do nada a resposta pra tudo. E não é nenhum policial, um investigador, um detetive que tem uma cabeça melhor pra isso, não. É simplesmente a personagem principal, a esposa do cara que sumiu, que descobre tudo do nada. Esse livro tem 423 páginas, ele é grande, e por isso que eu achei que até metade ele não me convenceu, ele não me pegou. Então eu falei assim, caraca, mas que bosta, eu quero gostar porque esse cara é famoso. O livro que eu abandonei se chama O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi, da Mariana Lecai. Eu quis ler esse livro porque eu achei a capa linda. E porque eu não sabia que era um okapi. Um okapi é esse bicho aqui. Ele é meio zebra, meio girafa. Muito linda. Eu achei... Porque ela é toda colorida, sabe? Aqui é azul, aqui é roxo, aqui é amarelo. Ele tem 314 páginas. E uma menina no meu Twitter leu e falou que gostou muito. Aí eu falei, pô, vou ler. A premissa do livro é, toda vez que a Selma sonha com um okapi, alguém morre. Ela já sonhou com um okapi 3 vezes e no início desse livro ela sonha com um okapi. Aí eu comecei a ler, eu não lembro quanto eu li, mas eu achei a escrita muito chata. Muito chata. Não fluiu nada, os personagens são chatos.
e não me deu vontade de continuar. Se alguém leu esse livro e fala que vale a pena a leitura, comenta aqui embaixo, por favor, porque eu não gostei. E eu quero ler porque ele é bonito. Ele é lindo. Agora vamos fazer o unboxing da caixinha de setembro. Ai, meu Deus, veio café! Veio café! Eu amo café! Café Melita e livro da Tag, uma combinação irresistível. Veio o negócio para colocar o coador do café, veio o filtro de café, veio o café. O livro do mês chama Cartada Final, do John Grisham. Essa é a jacket. Achei bonita. Nossa, que capa linda, olha só. Uma ampulheta. Sempre cai a porcaria dos marcadores. Parte de trás. A lombada. O marcador. A parte de trás do marcador. E a revistinha informativa. Que linda! Que bonito! O livro tem 445 páginas. Vai ser lançado pela editora Arqueiro quando lançar aqui no Brasil, pelo visto. Gente, ele é lindo, que isso! A gramatura dele é muito de boa, é bem separado, o tamanho da letra também. Vamos ver sobre o que é. Numa pequena cidade da Flórida, o advogado Kate Russo é morto a tiros em seu escritório. O assassino não deixa pistas, não há testemunhas. Mas a polícia logo suspeita de Quincy Miller, um jovem negro que já foi cliente de Kit. Quincy é julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. Por 22 anos ele continua jurando inocência, só que ninguém lhe dá ouvidos. Desesperado, ele escreve uma carta a Guardiões da Inocência, uma pequena organização que luta contra condenações injustas e defende pessoas esquecidas pelo sistema. O apelo de Quincy convence o advogado Cullen Post, que inicia a própria investigação, só que o caso logo se mostra muito mais difícil e perigoso do que ele esperava. As pessoas poderosas e cruéis que assassinaram Kate Russo não querem que Quincy Miller seja absolvido. Há 23 anos elas mataram um advogado, agora estão dispostas a matar outro sem pensar duas vezes. Gente! Amei! Tô muito animada. Adorei que ainda tem um pouco de racismo aí pra gente pensar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comprem com o meu link da Amazon que tá aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha muito esse vídeo, por favor, mostre para todo mundo. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Tchau! Vou fazer meu café. Cara, ganhei café. Ganhei café. Que legal.